Caio, eu aproximadamente há um ano e pouco, ou até menos, eu comecei a olhar para o mundo e eu não sei se foi por causa dos programas que a gente faz, eu não sei se é porque eu tô ficando velho, sabe? Pode ser. Mas se torna mais reflexivo. De certa forma um pouco, mas eu comecei a perceber que na minha consciência esse mundo estava de fato caminhando para o fim dele, né? E que não ia ser um fim natural, não. E esse fim ia ser causado por nós, né? E aí teve essa passagem aí de ano, né? Teve a eleição do Trump. E ele de cara me assusta já a foto que ele escolhe para ser colocada ali como foto oficial, né? É uma foto muito diferente da que ele colocou se não me engano em 2016, né? Muito diferente. Uma cara de quem ele mostra ele claramente que ele está indo para fazer algo que tem que ser feito na cabeça dele. Chegou com raiva. E o negócio fica tão absurdo que assim, no início a gente acha o quê? Putz, vai entrar a China, vai entrar a Rússia no meio, vai dar uma merda e tal. Só que a China e a Rússia estão entrando também, mas estão começando a se aliar à questão do Trump. E a China está se transformando num grande país de pacificação, enquanto o Trump vai fazendo toda essa loucura, porque o cara chega e aí quer tomar o canal do Panamá, que já foi dos Estados Unidos no tempo em que foi construído, depois os Estados Unidos doaram para o Panamá e acabou, já tem muito tempo, e não tem volta. Aí o cara chega e quer transformar o Canadá no 51º estado americano. O Canadá que tem vida própria há séculos. O Canadá que já lutou contra os Estados Unidos e ganhou a guerra. Chegou a queimar a Casa Branca. Foi o único que conseguiu esse feito, foi o Canadá, que tem vida independente, é um país pacífico. Não, o Canadá. Aí chega e diz, não, a Dinamarca é pequena demais para ser dona da Groenlândia, que tem tanto gás, materiais raros, tem um subterrâneo riquíssimo. E aí um país daquele tamanho não merece ser dono de uma extensão de terra tão grande quanto essa. Valiosa, né? Aí o cara vai incessantemente fazendo as maiores loucuras do mundo. E o pior não é isso. É que ele foi eleito por uma maioria de uma população americana muito grande. Meu Deus, é inacreditável que a pátria que no passado dizia que era a pátria do acolhimento, dos imigrantes, que foi feita de gente que veio de fora, porque os nativos da terra eles eliminaram. Sim. Mataram aquela riqueza toda de indígenas lindos, que tinham uma cultura riquíssima, sabedorias universais extraordinárias, muito mais sensíveis do ponto de vista humano do que os americanos que chegaram originalmente, e depois os puritanos, protestantes duros, legalistas, perversos, horrendos, matadores, aonde se você escreveu e não leu de acordo com a cartilha deles, você é bruxo, se é mulher, é feiticeiro, é mau. Então, esses americanos, no entanto, houve um período em que houve uma virada, embora tenha sido um povo que não tenha se curado da sua guerra civil até o dia de hoje. O sul e o norte ainda se chocam, se odeiam. E quem mais alimenta esse choque é a igreja, que é mais forte no sul dos Estados Unidos, o tal do Bible Belt, que está praticamente no sul dos Estados Unidos e foi quem deu prioritariamente essa eleição ao Trump. Você já viu o filme O Aprendiz? Já. Se um pouquinho daquele filme é verdade, você vê que era melhor você ter o Fernandinho Beiramar na presidência dos Estados Unidos do que aquele cara. O PCC é brincadeira perto daquele cara, porque os projetos deles são de um narcisismo universal, absolutamente maligno. Então,
nós estamos vivendo num tempo como nunca antes. E eu vejo a China como um ente de muito mais poder de pacificação na catástrofe mundial do que os Estados Unidos, que, a meu ver, se tornou o maior atiçador, o maior jogador de gasolina no incêndio escatológico planetário, e a Rússia, dos oligarcas e de um indivíduo cujo sonho é restaurar, é ser um czar, é restaurar a Federação Russa original do tempo dos czares. Ele quer fazer a mesma grandeza daquela época. Nunca se conformou com a perda de espaço nem de território com a dissolução da União Soviética. Então, se ele puder, ele bota tudo de novo debaixo do mesmo guarda-chuva, com ele como um czar onipotente, aonde a eleição ali é só para inglês ver, porque de fato é ele que vai ser reeleito até o dia em que ele morra e não consiga fazer o sucessor. Do contrário, é ele, mais ele e ele próprio. De fato, uma ditadura. É uma ditadura horrorosa. E o Trump não tem princípio de natureza ética nenhum. É um ser totalmente desumano, num certo sentido até inumano, quase alienígenamente inumano, de tanta perversidade. É um perigo o tempo que a gente está vivendo. E é um negacionista, que não crê em nada, não tem nada acontecendo no mundo. Ele não tem nada a perder também, né? Tipo, também. Ele. Ele é um sujeito que simplesmente, desde a juventude, que ele está aí para qualquer negócio, aberto para qualquer coisa. Por que você acha que as pessoas, então, que colocaram ele nesse cargo de poder, não conseguem enxergar isso? Tudo isso Porque que a você gente vive num mundo pós-verdade, onde, de fato, o que interessa é a promessa, sobretudo, de que eu vou fazer você, sua casa e seu umbigo mais fortes, mais poderosos, mais volumosos, mais ricos. Então, no fim, tudo tem a ver com domínio, é igual na igreja evangélica, a teologia do domínio e da prosperidade, que veio lá dos Estados Unidos. Então, eles estão querendo... Porque os Estados Unidos foram fundados em cima de uma ideologia chamada Manifest Destiny, o Destino Manifesto. Eles entraram numa, e aí é um surto escatológico protestante, de que eles seriam o novo Israel. Eles seriam o novo povo de Deus do planeta. Então eles foram e criaram aquilo tudo com esse surto. Eles invadiram e mataram os índios, assim como Israel matou os cananeus, os heveus, os jebuseus, todos os que habitavam aquela terra da Palestina, como tendo um mandato divino para não deixar nem criança, nem velho, nem ninguém vivo, exterminar todo mundo que pudessem. Foi isso que eles fizeram e foi isso que eles conseguiram. Então, a doutrina do Destino Manifesto está de volta dentro da igreja evangélica, que é majoritária nos Estados Unidos, com duas teologias poderosas. Uma é a teologia do domínio, que se ampara no Destino Manifesto. Deus nos escolheu para sermos os senhores da terra e do mundo. E a teologia da prosperidade. Nós somos o povo que tem que ser o povo mais poderoso, mais rico e o maior dominador do planeta. Então, aonde quer que você una esses poderes, meu amigo, e ainda com a bênção de igreja e de religião, do sagrado, você atomiza, você cria um poder de radioatividade escatológica horrorosa, com um potencial de destrutividade universal incomparável, num tempo como o nosso, em que o poder atômico que as principais potências têm, que tem potencial para destruir 7 planetas Terra. Não é só esse planeta Terra. Se houvesse mais 7 planetas Terra, o potencial atômico que se tem guardado em ogivas nucleares destruiria 7 planetas Terra. E olha, que nada foi feito ainda, mas você viu anteontem a declaração científica de que o eixo da Terra inclinou. De que do drill, baby, drill. Vão tirando
tanto petróleo de baixo, e ele tem ali uma função de equilibrar, de balancear a Terra viva. Por que Marte morreu? Porque perdeu o elemento do balanceamento tectônico no planeta. Endureceu, se enrijeceu, se engessou. E não só isso. O bombeamento de água dos aquíferos do planeta. Tem mais água sob a Terra do que nos oceanos planetários. Aí os caras vão bombeando indiscriminadamente, a Terra está perdendo o eixo. E a gente tem cerca de 122 elementos de sincronismo planetário, que se você afetar 20 ou 30 deles, você desconstrói o sincronismo inteiro planetário, como Jesus disse, os poderes dos céus são abalados, os poderes que fazem isso tudo se equilibrar, vai para o espaço na mesma hora. Então eles estão brincando com as coisas mais gravosas possíveis, com uma inconsequência absoluta. E se você diz, e a ciência prova, e 99% dos cientistas demonstram, mas o cara se elege por um monte de idiotas que mal sabem ler e escrever, porque americano, meu Deus, é de uma mediocridade doida. Aquele é um país que tem 3% de pessoas inteligentes e um bocado de importação de mentes que vieram de fora para melhorar as suas universidades, porque o americano médio é de uma burrice extraordinária. Eu morei lá 7 anos. E passei a vida indo falar lá e pregar lá, eu ficava impressionado com a falta de inteligência criativa. Você dizia qualquer bobagem, eles diziam, meu Deus, você é um gênio. Eu digo, ai meu Deus, vocês é que são uns burros. Pois bem, então, é um poder enorme, porque é um povo funcional. A única vantagem da mediocridade é que você dá uma ordem e ele obedece, sem questionamento. Então funciona. Mas a China já passou na frente disso. Os Estados Unidos vão virar Calcutá, comparado com a China. Todo dia tem alguma coisa nova que a China está criando que deixa tecnologias americanas para trás. Para trás. Baterias, carros, satélites, câmeras. Tinha a questão do chip lá também, que tava tendo briga lá, que não queria liberar, né, os Estados Unidos liberar o material para a China fabricar o chip lá. Mas não adianta. A China tem primeiro 1,5 bilhão de pessoas. Ela tem massa humana. Ela tem um território enorme. Ela tem recursos naturais imensos. Ela não precisa da Groenlândia, ela não precisa do Canadá, ela não precisa dos Estados Unidos, ela não precisa de ninguém. Ela só quer não ter guerra, que é para poder vender o que ela não para de inventar. E vai inventando uma velocidade que, enquanto o Trump fica preocupado com o pinto, a vagina e o ânus, porque é uma política dessa trindade, que é a trindade dos religiosos americanos, tanto quanto dos brasileiros, dos cristãos ocidentais. Eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é pênis, vagina e ânus. Então, e é esse povo que o elegeu. E é esse povo que o elegeu. É uma guerra de discussão de costumes. Sim. Então, enquanto eles estão discutindo costumes, se mulher trans pode servir ou não a American Navy, ou se pode fazer xixi nesse banheiro ou naquele ali, a China vai crescendo todo dia, trabalhando, de modo que tudo que se torna maior na Terra é feito todo dia pelos chineses. E o que eles estão interessados é em comércio, não é em guerra. A China não está querendo invadir ninguém, nem está precisando isso. Mas o Trump está dedicado, porque sem esse tipo de apoio do fanatismo religioso, ele não tinha chegado aonde ele chegou. Ele depende dessa estupidez religiosa para ele se manter no poder, para ele fazer as coisas que ele vai fazendo. Agora, o que ele vai realizando é tudo anti-vida, é antiplanetária, é anti-sobrevivência, é anti-existência. Então eu sei o que vai acontecer com o mundo se o mundo continuar assim, com Trump ou sem Trump. Mas se continuar com esse mesmo espírito, a gente sabe onde vai levar.